Nunca mais quero abrir meu coração para ninguém, pensava Helena, enquanto empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor silencioso do 12º andar do Hotel Olympus. Todo homem que aparece na minha vida promete o mundo e depois desaparece, como fumaça. Os saltos de suas companheiras de trabalho ecoavam distantes, enquanto Helena lutava contra as lembranças que insistiam em invadir sua mente. Fazia exatamente 1 ano que André, seu ex-noivo, havia cancelado o casamento 3 semanas antes da cerimônia, deixando-a apenas com um frio e-mail de desculpas. 1 ano inteiro vivendo no automático, trabalhando neste hotel de luxo, onde a vida dos outros parecia sempre brilhar mais que a sua própria. Distraída por esses pensamentos, Helena não percebeu quando dobrou o corredor e seu carrinho colidiu violentamente contra alguém. "Desculpe, senhor!" exclamou ao erguer os olhos e ver um homem alto de terno azul marinho impecavelmente alinhado. O impacto havia derramado produto de limpeza nos sapatos dele, que pelo brilho pareciam custar mais do que seu salário mensal. "Meu Deus, que desastre! Me perdoe, por favor", continuou ela, agachando-se rapidamente para limpar o estrago com um dos panos de seu carrinho. As luvas amarelas contrastavam com o piso branco reluzente do corredor. O homem permaneceu imóvel, observando-a com uma expressão que Helena não conseguiu decifrar. Ela sentiu o rosto queimar, esperando uma repreensão, talvez até uma ameaça de demissão. Era seu 3º mês naquele emprego e não podia se dar ao luxo de perdê-lo. "Não se preocupe", disse ele finalmente com uma voz surpreendentemente gentil. "Sapatos são apenas objetos. Você está bem?" Helena parou no meio do movimento, confusa pela resposta inesperada. Ergueu o olhar e encontrou os olhos dele fixos em seu rosto. Não havia irritação ali, apenas uma espécie de curiosidade. "Eu estou bem, sim", respondeu levantando-se. Não estava prestando atenção. "A culpa é toda minha." Ele sorriu levemente, revelando dentes perfeitos. "Acho que também não estava prestando a devida atenção." Culpa compartilhada. Rafael não havia mentido. Seus pensamentos estavam a quilômetros dali, perdidos entre lembranças de Verônica e as palavras dela na última discussão. "Você só sabe amar seus hotéis, Rafael. Pessoas são apenas peças decorativas na sua vida perfeita." Aquelas palavras o perseguiam há 6 meses, desde que terminaram um relacionamento de 3 anos. 6 meses em que ele submergiu ainda mais no trabalho, usando o império de hotéis como refúgio de qualquer possibilidade de conexão genuína. E agora, esse encontro inesperado no corredor. Helena notou que ele não usava crachá, diferente de todos os funcionários do hotel. Devia ser um hóspede, o que tornava a situação ainda mais constrangedora. "O senhor é hóspede? Posso fazer algo para compensar?" "Trabalho aqui, na verdade." Ele a interrompeu, ainda com aquele sorriso discreto. "Apenas não uso crachá, uma das vantagens de ser do setor administrativo." Rafael observou a faxineira com interesse. Havia algo nela que capturava sua atenção, além da beleza óbvia. Uma espécie de melancolia contida que reconheceu por ser tão familiar à sua própria. Apesar do uniforme simples e das luvas grandes, ela possuía uma elegância natural, com cabelos loiros cuidadosamente presos, embora algumas mechas rebeldes escapassem e emoldurassem seu rosto. "Helena", ela se apresentou, estendendo a mão, automaticamente antes de perceber que ainda usava as luvas de borracha amarelas. Retirou-as rapidamente, envergonhada. "Rafael", ele respondeu apertando a mão dela. Não mencionou sobrenome nem cargo, apenas Rafael. "Há quanto tempo trabalha aqui, Helena?" 3 meses, respondeu ajeitando nervosamente o carrinho. "Ainda estou me adaptando aos corredores. O hotel é enorme." "É verdade. Às vezes, até eu me perco." Ela sorriu, relaxando um pouco.
Havia algo no jeito dele falar, uma sinceridade que parecia rara entre os executivos do hotel, sempre apressados e frios em suas interações com a equipe de limpeza. No fundo do corredor, Dona Márcia, supervisora da equipe de limpeza, apareceu e franziu o senho ao ver Helena conversando com um homem de terno. Helena engoliu em seco. "Preciso voltar ao trabalho", disse rapidamente. "Mais uma vez, desculpe pelo inconveniente." Rafael percebeu seu olhar preocupado e virou-se discretamente, notando a supervisora ao longe. "Claro, não quero atrapalhar." "Tenha um bom dia, Helena." Ela assentiu e continuou seu caminho, empurrando o carrinho enquanto tentava ignorar aquela estranha sensação em seu peito, um calor que não sentia há muito tempo. Rafael a observou afastar-se, uma ideia formando-se em sua mente. Helena. Havia algo especial nela, algo além daquele rosto que poderia facilmente estar em uma revista de moda em vez de empurrando um carrinho de limpeza em seu hotel. Seu hotel. Esta era a questão que ele não havia mencionado. Rafael Monteiro não era apenas do setor administrativo, como havia dito. Era o proprietário do Hotel Olympus e de toda a rede internacional de hotéis de luxo que levava seu sobrenome. Aos 35 anos, administrava um império construído por seu pai e expandido por ele nos últimos 10 anos. Rafael raramente visitava suas propriedades, preferindo gerenciar tudo de seu escritório principal. Mas o Olympus era especial. Seu primeiro projeto independente, o hotel que havia projetado e inaugurado sem a influência direta do pai. E agora, após 5 anos de operação impecável, estava ali para uma inspeção pessoal, disfarçado como um funcionário comum. Poucos sabiam de sua presença. A ideia era observar o funcionamento real, sem a artificialidade que sua identidade provocaria. Seus gerentes sabiam, claro, mas tinham ordens expressas para tratá-lo como um consultor qualquer, sem revelar quem ele realmente era. E agora, este encontro inesperado com uma faxineira que tinha olhos da cor do oceano mais profundo, olhos que pareciam carregar uma história de dor similar à sua própria. "Não seja tolo, Rafael", pensou consigo mesmo. "Você não sabe nada sobre ela. E esse não é o momento para distrações." Ainda assim, ao entrar no elevador, pegou-se pensando em como poderia cruzar novamente com Helena sem parecer óbvio demais. Ao entrar na suíte presidencial, que usava como base temporária de operações, pegou o telefone e fez uma ligação interna. "Carlos?", Rafael falando. "Preciso de uma informação sobre uma funcionária." Helena terminou de limpar o quarto 1204 e checou seu cronograma. Ainda tinha mais 3 suítes para limpar antes do fim do turno. Suspirou, fechando a porta atrás de si. O encontro com aquele homem, Rafael, não saía de sua cabeça. Havia algo magnético nele, uma presença que preenchia o ambiente. E a gentileza com que reagiu ao incidente dos sapatos a surpreendeu completamente. "Pare com isso, Helena", repreendeu-se mentalmente. 1 ano tentando reconstruir sua vida e agora vai se desestabilizar por causa de um homem de terno que foi educado com você? Patético. Mas havia algo diferente em Rafael, um brilho nos olhos que não era apenas de polidez ensaiada. Uma vulnerabilidade momentânea que ela captou quando ele mencionou se perder nos corredores. Talvez fosse apenas sua imaginação, sempre romanticizando as situações mais banais. "Setor administrativo", ele dissera. Provavelmente algum gerente, pelo traje impecável. Helena sorriu ao lembrar como ele parecia deslocado naquele corredor, quase como se nunca tivesse estado ali antes. O que era estranho para alguém que trabalhava no hotel. Continuou sua rotina, limpando meticulosamente os banheiros de mármore, trocando as roupas de cama e organizando os artigos de luxo que o hotel oferecia aos hóspedes. Era um trabalho exaustivo, mas melhor do que o anterior, como atendente em uma loja de departamentos.
Ao menos aqui, a maior parte do tempo, podia trabalhar sozinha, sem precisar forçar sorrisos falsos para clientes exigentes. Enquanto limpava, o espelho do banheiro da suíte 1207 viu seu próprio reflexo, olheiras leves sob olhos azuis, cabelos loiros presos em um coque desajeitado, lábios finos sem batom. André dizia que ela parecia uma princesa, mesmo nos dias em que se sentia como a faxineira que agora era. A ironia não lhe escapava. De quase noiva de um empresário promissor, a funcionária de limpeza em menos de 6 meses. Quando André cancelou o casamento, ela perdeu mais que um noivo. Perdeu o emprego na empresa dele, o apartamento que dividiam e a confiança em si mesma. O Hotel Olympus representava seu recomeço, longe de todos que a conheciam em sua vida anterior. Ninguém ali sabia que ela tinha diploma em administração de empresas, ou que já havia coordenado eventos corporativos em hotéis tão luxuosos quanto este. Uma batida na porta a trouxe de volta à realidade. "Um momento!" gritou, ajeitando rapidamente o carrinho. Não era incomum que hóspedes voltassem no meio da limpeza. Ao abrir a porta, porém, não encontrou um hóspede, mas Dona Márcia, com sua habitual expressão severa. "Helena, preciso falar com você. Agora, o tom não era bom." Helena sentiu um frio na barriga. Seria pelo incidente com o tal Rafael? Será que ele havia reclamado, apesar da aparente gentileza? Claro, Dona Márcia. Seguiu a supervisora até o pequeno escritório de limpeza, no final do corredor, sentindo o estômago revirar de apreensão. Não podia perder esse emprego. Não agora, quando finalmente começava a ter alguma estabilidade. No escritório minúsculo, Dona Márcia fechou a porta e virou-se para ela com uma expressão agora difícil de ler. "Você sabe com quem estava? Conversando hoje no corredor?" Helena engoliu em seco. "Ele disse que se chama Rafael, do setor administrativo." Dona Márcia soltou um suspiro exasperado. "Helena, aquele era Rafael Monteiro." O nome não significou nada para ela de imediato, e sua expressão confusa deve ter deixado isso claro. "O dono, Helena. O dono do hotel e de todos os outros hotéis da rede Monteiro no mundo. E você derramou produto de limpeza nos sapatos." "Dele!" O sangue fugiu do rosto de Helena, deixando-a pálida. O dono, aquele homem gentil e despretensioso, era o bilionário que aparecia ocasionalmente nas revistas de negócios? Eu não sabia", gaguejou, sentindo o pânico crescer. "Ele disse que trabalhava aqui, no setor administrativo. Tecnicamente, ele não mentiu", observou Dona Márcia com um toque de ironia. "Mas isso não é importante agora. O importante é que ele acabou de ligar para o gerente-geral perguntando sobre você." O pânico de Helena agora era completo. Ela seria demitida com certeza, talvez até processada pelos sapatos caros. "Dona Márcia, eu posso explicar. Foi um acidente, eu estava distraída e..." "Não precisa explicar para mim", interrompeu a supervisora com um gesto impaciente. "Mas o senhor Monteiro solicitou que você seja transferida." Helena sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. "Transferida?" Dona Márcia assentiu, consultando uma anotação em seu bloco. "A partir de amanhã, você vai trabalhar no setor de eventos." Parece que impressionou o dono, de alguma forma. Helena piscou várias vezes, tentando processar a informação. "Eventos? Mas eu não tenho treinamento para isso." "Aparentemente, o senhor Monteiro acha que você tem potencial. Disse algo sobre reconhecer talento quando vê." "De qualquer forma, não é minha decisão. Você se apresenta amanhã às 8h para supervisor de eventos, Marina." Helena ainda estava em estado de choque quando voltou ao corredor. Eventos? O setor mais prestigiado do hotel, onde funcionários precisavam interagir diretamente com os hóspedes, planejar conferências, casamentos e celebrações para a elite da cidade. O setor que exigia boa aparência, educação formal e habilidades sociais refinadas. Por que o dono do hotel a transferiria para lá após um encontro de 2 minutos no corredor?
e porque ele havia mentido sobre quem era. Seu coração acelerou ao lembrar-se da maneira como ele a olhara. Não como um superior olhando para uma faxineira, mas como um homem olhando para uma mulher que despertava seu interesse. Seria possível, ou estava mais uma vez romanticizando a realidade para escapar da dureza de sua vida atual. Helena voltou mecanicamente para a suíte 1207, determinada a terminar seu último dia como faxineira com dignidade. Amanhã seria outro dia, com outro desafio. E talvez, apenas talvez, outra chance de encontrar aquele homem misterioso e entender por que ele havia transformado sua vida com uma simples ligação. Rafael observava a cidade pela janela panorâmica de sua suíte presidencial. Um copo de uísque, intocado na mão. O pôr do sol transformava o horizonte em uma pintura de tons alaranjados, mas seus pensamentos estavam fixos na cena do corredor, Helena. Por que estava tão intrigado por ela? Não era apenas sua beleza, embora fosse inegável. Havia algo mais, uma dignidade silenciosa na maneira como lidou com a situação, como se carregasse um peso invisível com uma força que poucos possuíam. Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Carlos, o gerente-geral do hotel. Tudo providenciado, Sr. Monteiro, informou a voz eficiente do outro lado da linha. A funcionária será transferida para o departamento de eventos amanhã, como solicitado. Excelente. E as informações que pedi? Helena Vieira, 28 anos, solteira. Trabalha conosco há 3 meses. Formada em administração pela Universidade Federal, com especialização em gestão de eventos. Currículo impressionante, na verdade. Já coordenou eventos corporativos de grande porte. Rafael franziu o senho. E por que está trabalhando como faxineira com essa formação? Houve uma pequena pausa. Não sabemos ao certo, senhor. O hotel estava contratando apenas para o setor de limpeza quando ela se candidatou, e ela não mencionou sua experiência anterior. Descobrimos isso agora, ao revisar sua documentação completa. Interessante, murmurou Rafael mais para si mesmo do que para Carlos. Alguma informação pessoal relevante? Outra pausa. Bem, descobrimos que ela estava noiva até o ano passado. O noivo era dono de uma empresa de eventos onde ela trabalhou por 2 anos. O casamento foi cancelado de última hora e ela pediu demissão logo depois. Isso explicava a sombra de tristeza nos olhos dela, pensou Rafael. Uma história não muito diferente da sua própria. Pessoas com corações partidos reconhecem umas às outras, mesmo em breves encontros. Obrigado, Carlos. Isso é tudo por enquanto. Encerrando a ligação, Rafael encarou seu reflexo na janela. O que estava fazendo? Por que o interesse súbito na vida de uma funcionária? A voz de Verônica ecoou novamente em sua mente. Você vê pessoas como peças no seu tabuleiro, Rafael, movendo-as como se fossem objetos. Estava fazendo isso agora, usando seu poder para manipular a vida de Helena apenas porque sentiu uma conexão momentânea? Não, argumentou consigo mesmo. Estou dando a ela uma oportunidade de usar sua verdadeira qualificação. É uma decisão de negócios, não pessoal. Mas sabia que estava mentindo para si mesmo. Havia algo pessoal naquela decisão. Queria vê-la novamente, conhecê-la melhor, entender por que uma mulher qualificada e evidentemente capaz havia escolhido se esconder em um trabalho onde suas habilidades estavam sendo desperdiçadas. Talvez, refletiu Rafael, ambos estivessem se escondendo. Ele atrás do papel de funcionário administrativo, ela atrás do uniforme de faxineira. Ambos evitando algo em seu passado, ambos fingindo ser menos do que realmente eram. Amanhã, decidiu, a encontraria novamente. Mas dessa vez, não como um estranho no corredor, como alguém genuinamente interessado em descobrir quem era Helena Vieira por trás das luvas amarelas e do carrinho de limpeza. E talvez no processo redescobrisse algo de si mesmo que havia perdido.
O setor de eventos do Hotel Olympus ocupava uma área privilegiada no primeiro andar, com paredes de vidro que davam para o exuberante jardim interno. Helena respirou fundo antes de entrar, sentindo-se estranhamente deslocada em seu novo uniforme. Uma elegante combinação de calça social e blazer preto com o discreto logotipo dourado do hotel bordado sobre o coração. Depois de meses usando o simples uniforme de faxineira, essa roupa parecia uma fantasia de outra vida, sua vida anterior. Marina, a supervisora de eventos, era uma mulher de 40 e poucos anos com olhos astutos e sorriso amigável. Ao contrário de Dona Márcia, parecia genuinamente interessada em conhecer a nova integrante da equipe. Helena Vieira! Exclamou estendendo a mão. Seja bem-vinda ao nosso caos organizado. Obrigada, respondeu Helena apertando a mão oferecida. Confesso que estou um pouco nervosa com essa mudança repentina. Marina sorriu, indicando uma cadeira em frente à sua mesa. Natural, mas fiquei impressionada com seu currículo. Especialização em gestão de eventos e 3 anos de experiência. É exatamente o que precisamos para a temporada de casamentos que se aproxima. Helena sentiu o rosto esquentar. Na verdade, não. Mencionei essa experiência quando me candidatei ao hotel, pois deveria ter mencionado. Marina folheou uma pasta que tinha em mãos. Seu histórico é impecável. Por que estava trabalhando na equipe de limpeza? A pergunta que Helena temia. Como explicar que havia escolhido deliberadamente se esconder? Que após o fim de seu noivado e a humilhação subsequente, queria desaparecer, tornar-se invisível para o mundo que conhecia antes? Precisava de um recomeço, respondeu simplesmente. Afastar-me um pouco da minha área. Marina a estudou por alguns segundos como se pudesse ver além daquela resposta, evasiva, mas não insistiu. Bem, seu recomeço terminou. Precisamos de você aqui, com sua experiência. Temos 3 casamentos de alto padrão nos próximos 2 meses, além da conferência anual da Associação de Hotelaria Internacional que será realizada aqui. A AHI vai fazer a conferência aqui? Helena não conseguiu esconder a surpresa. Era o evento mais prestigiado do setor, reunindo os maiores nomes da hotelaria mundial. Marina assentiu com evidente orgulho. Primeiro ano que conseguimos. Dizem que o próprio Rafael Monteiro interveio pessoalmente para trazer o evento para cá. É a grande aposta dele para consolidar o Olympus como o hotel flagship da rede. Ao ouvir o nome dele, Helena sentiu um frio na barriga. Rafael Monteiro, o homem do corredor, o homem que havia mentido sobre quem era e ao mesmo tempo mudado completamente sua trajetória no hotel com uma simples ligação. Falando nisso, continuou Marina, consultando seu tablet, temos uma reunião com a diretoria em meia hora para discutir os preparativos da conferência. Será seu batismo de fogo. Sente-se pronta? Não, queria dizer Helena. Não estava pronta para encarar executivos em uma sala de reuniões, muito menos para a possibilidade de encontrar Rafael novamente, agora sabendo quem ele realmente era. Mas a vida antiga chamava, e com ela, a profissional competente que havia adormecido sob as luvas amarelas de borracha. Estou pronta, afirmou com mais confiança do que sentia. Rafael ajustou discretamente a gravata enquanto observava os executivos entrarem na sala de reuniões. Era seu segundo dia de inspeção disfarçada e já começava a sentir falta do anonimato. Alguns gerentes que conheciam sua identidade lançavam olhares nervosos em sua direção, enquanto tentavam agir com naturalidade. Para isso serve o disfarce, pensou consigo mesmo irritado. Queria ver o funcionamento real do hotel, as dinâmicas autênticas entre as equipes, não essa versão polida e artificial que sempre lhe apresentavam nas visitas oficiais. Seus pensamentos foram interrompidos quando a porta se abriu novamente e ela entrou. Helena,
sem o uniforme de faxineira, sem as luvas amarelas, sem o carrinho de limpeza, vestida em um elegante traje executivo, cabelos loiros agora soltos emoldurando seu rosto. Ela parecia uma pessoa completamente diferente e, ao mesmo tempo, estranhamente familiar. Por um segundo, seus olhares se encontraram. Rafael viu o momento exato de reconhecimento, o leve arregalar dos olhos azuis, o quase imperceptível enrijecer dos ombros. Ela sabia quem ele era agora. A farsa havia terminado. Helena rapidamente desviou o olhar, tomando assento ao lado de Marina, a eficiente supervisora de eventos que Rafael respeitava profundamente. Observou como Helena ajeitava discretamente a borda do blazer, um pequeno gesto nervoso que contrastava com sua expressão composta e profissional. Carlos, o gerente-geral, iniciou a reunião com as apresentações formais. Para quem ainda não conhece, este é Rafael Monteiro, CEO e proprietário da rede Monteiro de Hotéis, que está conosco para acompanhar os preparativos para a conferência da AHI. E temos uma nova adição à equipe de eventos, Helena Vieira, que será a coordenadora assistente responsável pela logística da conferência. Rafael observou como Helena manteve a compostura durante a apresentação, apenas um leve inclinar de cabeça em sua direção quando foi mencionada. Profissional até a medula. Isso o intrigou ainda mais. Quem era realmente essa mulher que havia passado de faxineira a coordenadora de eventos em menos de 24 horas e que parecia igualmente à vontade em ambas as funções? A reunião prosseguiu com discussões sobre orçamentos, logística e programação do evento. Rafael manteve-se relativamente quieto, preferindo observar as dinâmicas da equipe. Notou como Helena, inicialmente reservada, gradualmente começou a participar das discussões, oferecendo sugestões pertinentes e demonstrando um conhecimento profundo do setor. "Se me permitem", ela disse em determinado momento quando discutiam a disposição dos estandes no salão principal. Na conferência do ano passado em Paris, a AHI adotou um modelo de espaços compartilhados que foi muito bem recebido. Poderíamos adaptar esse conceito para o nosso espaço, maximizando a área útil e criando mais oportunidades de networking informal. Um breve silêncio seguiu sua sugestão. Carlos lançou um olhar interrogativo para Marina, que parecia igualmente surpresa. "Você esteve na conferência do ano passado em Paris?" perguntou Carlos. Helena hesitou por um instante, como se tivesse falado demais. "Sim, eu coordenei a participação da Eventos Albuquerque. Eles eram um dos patrocinadores." Rafael imediatamente conectou os pontos. Albuquerque, o sobrenome do ex-noivo, certamente. A empresa que ela havia deixado após o cancelamento do casamento. Interessante como ela mencionava isso agora, sem emoção, aparente, apenas como um fato profissional relevante. "Excelente observação, Helena", interveio Rafael, falando pela primeira vez desde o início da reunião. "Essa abordagem alinha-se perfeitamente com a visão que temos para o Olympus como um espaço de conexões significativas, não apenas transações comerciais." Todos os olhares se voltaram para ele, inclusive o de Helena. Pela primeira vez, desde que entrara na sala, ela realmente o encarou, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Por que ele havia mentido sobre quem era? Por que a havia transferido para este departamento? O que queria dela, afinal? A reunião continuou por mais 40 minutos, com decisões sendo tomadas e tarefas distribuídas. Quando Carlos finalmente encerrou a sessão, Rafael viu sua oportunidade. "Gostaria de falar pessoalmente com cada membro da equipe nos próximos dias", anunciou. "Marina, poderia organizar uma agenda? Começando com a senhorita Vieira, se possível." Hoje mesmo, Helena congelou no meio do movimento de guardar seus papéis. Marina, sempre eficiente, já consultava seu tablet.
Helena tem uma hora livre após o almoço, às 14 horas. Seria adequado, Sr. Monteiro? Perfeito, respondeu Rafael com um breve sorriso na direção de Helena. Podemos usar a sala de reuniões do mezanino. É mais reservada. Quando a porta da sala de reuniões se fechou atrás dela, Helena sentiu como se estivesse entrando em terreno minado. Rafael Monteiro estava de pé junto à janela, observando o movimento da rua 6 andares abaixo. Sem se virar, ele falou: Você deve estar se perguntando por que menti sobre quem eu era, direto ao ponto. Helena apreciou isso, mesmo em meio à confusão de emoções que sentia. Entre outras coisas, respondeu, mantendo-se próxima à porta. Como porque um bilionário transferiria uma faxineira para o departamento de eventos após um encontro de 2 minutos em um corredor. Ele se virou então e Helena notou novamente aquela qualidade magnética em sua presença. Rafael Monteiro não era apenas bonito de uma maneira convencional. Havia algo mais, uma intensidade em seu olhar, uma firmeza em sua postura que comandava. Atenção! Considerando sua formação e experiência, a pergunta deveria ser: por que uma profissional qualificada como você estava trabalhando como faxineira em primeiro lugar? A resposta a pegou desprevenida. Ele sabia. Havia investigado seu passado. Você checou meu histórico. Não era uma pergunta. Sou um homem de negócios, Helena. Não tomo decisões baseadas apenas em intuição. Ele indicou a cadeira à mesa de reuniões. Por favor, sente-se. Prometo que esta conversa será exclusivamente profissional. O tom levemente defensivo na última frase a intrigou. O que ele estava pensando que ela imaginava sobre suas intenções? Helena tomou assento, mantendo a postura ereta e o olhar firme, como fazia nas negociações comerciais em sua vida anterior. Rafael sentou-se à sua frente, deixando uma distância respeitosa entre eles. Vou ser franco com você, ele começou. Quando nos conhecemos ontem, não foi apenas sua aparência que me chamou a atenção, mas a dignidade com que lidou com a situação. Há pessoas que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, mantêm uma espécie de luz interior. Você tem isso. Helena sentiu o rosto esquentar com um elogio inesperado, mas manteve a expressão neutra. Então me transferiu por causa de uma luz interior? Ele sorriu, um sorriso genuíno que suavizou suas feições normalmente sérias. Não. Depois, quando descobri seu histórico profissional, percebi que você não estava no lugar certo, e eu preciso das melhores pessoas para a conferência da AHI. É um evento crucial para o futuro do Olympus. Entendo, disse Helena, embora não entendesse completamente. E por que mentiu sobre quem era? Rafael hesitou por um momento, como se considerasse sua resposta. Estou realizando uma espécie de inspeção não oficial. Quero ver como o hotel realmente funciona, sem a encenação que inevitavelmente acontece quando o dono está presente. Como um chefe disfarçado, observou Helena com um toque de ironia. Algo assim, ele admitiu. Mas no seu caso foi apenas... Não quis que o constrangimento do momento fosse amplificado pelo... meu cargo. Foi um reflexo. Helena o estudou, tentando discernir a verdade por trás de suas palavras. Havia algo genuíno em sua explicação, mas também sentia que não estava recebendo a história completa. E agora? Perguntou ela finalmente. O que espera de mim neste departamento? Exatamente o que demonstrou na reunião hoje. Conhecimento, iniciativa, profissionalismo. Ele a observou com aquele olhar penetrante que parecia enxergar além de suas defesas. Helena, sei que você tem um motivo para ter se afastado de sua carreira. Não precisa me contar qual é, mas gostaria de lhe oferecer a oportunidade de retomá-la aqui, no Olympus. Algo na maneira como ele falou, na sinceridade que emanava de suas palavras, fez com que as defesas cuidadosamente construídas de Helena começassem a rachar. Por que se importa?
Perguntou mais suavemente agora. Sou apenas uma funcionária entre centenas. Rafael desviou o olhar por um momento, como se ele mesmo buscasse a resposta para aquela pergunta. Talvez porque eu mesmo esteja em uma encruzilhada pessoal, respondeu, surpreendendo-a com sua franqueza. Quando você administra um império como este, é fácil perder a conexão com o que realmente importa, com as pessoas reais por trás dos números. Ele fez uma pausa, como se tivesse dito mais do que pretendia. Helena sentiu uma estranha afinidade com aquele homem poderoso que naquele momento parecia tão vulnerável quanto ela mesma. Então, estamos ambos fugindo de algo, disse ela, permitindo-se um pequeno sorriso. Parece que sim, concordou Rafael. A diferença é que eu estou fugindo para o trabalho, enquanto você estava fugindo dele. O comentário, apesar de potencialmente ofensivo, desarmou Helena completamente. Era verdade. Após o desastre com André, havia se escondido em um trabalho que não exigia nada dela além de esforço físico. Nenhuma conexão emocional, nenhuma responsabilidade intelectual, nenhum risco de fracasso profissional. Touché, Sr. Monteiro, admitiu. Por favor, Rafael, corrigiu ele. Quando estamos sozinhos, pelo menos, prefiro deixar o senhor de lado. Não sou tão velho assim. Rafael, repetiu ela, sentindo uma estranha intimidade ao pronunciar seu nome. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Helena percebeu que, de alguma forma inexplicável, sentia-se à vontade com aquele homem que, por todas as medidas objetivas, deveria intimidá-la. Havia algo em seus olhos, uma melancolia familiar que espelhava a sua própria. Posso fazer uma pergunta pessoal? Perguntou Rafael, quebrando o silêncio. Helena hesitou, mas assentiu. Depende da pergunta. O que realmente aconteceu entre você e André Albuquerque. A menção direta ao nome do ex-noivo a pegou desprevenida. Tentou manter a expressão neutra, mas sabia que Rafael havia notado sua reação. Você investigou bem, comentou, ganhando tempo para organizar seus pensamentos. Apenas o suficiente para entender sua situação profissional, justificou-se ele. O resto são apenas informações públicas. Seu noivado era bastante comentado nos círculos de eventos. Helena respirou fundo, decidindo quanto deveria revelar. Por que se abrir com este quase estranho? Por outro lado, por que não? Às vezes, é mais fácil falar com alguém distante de sua vida pessoal. André cancelou nosso casamento 3 semanas antes da cerimônia, disse finalmente. Por e-mail. Quando voltei de uma viagem a trabalho, encontrei o apartamento que dividíamos vazio, com apenas minhas coisas restantes, e um aviso de despejo por falta de pagamento de 3 meses. Rafael franziu o senho. Ele não pagava o aluguel? Aparentemente não, embora eu depositasse minha parte todos os meses. Descobri depois que ele estava com a empresa em dificuldades financeiras há quase 1 ano. Usou meu dinheiro para tentar cobrir os rombos enquanto mantinha as aparências. E mesmo assim você ainda o defendeu na reunião hoje, citando a participação da empresa dele na conferência de Paris. Helena deu de ombros. É um fato profissional. A empresa realmente participou, independente dos problemas pessoais que tivemos. Rafael a observou com evidente admiração. Essa capacidade de separar o pessoal do profissional é rara e valiosa. Necessária, você quer dizer, corrigiu Helena, especialmente para uma mulher no ambiente corporativo. Ele assentiu, reconhecendo a verdade naquela afirmação. Bem, senhorita Vieira, acredito que não só recuperei uma profissional talentosa para sua área de atuação, como também consegui alguém com a exata mentalidade que precisamos para este hotel. Está me cortejando profissionalmente, Sr. Monteiro? Brincou Helena, surpreendendo a si mesma com o tom leve. Por enquanto apenas profissionalmente, respondeu ele, um brilho divertido nos olhos. A resposta pairou entre eles carregada de possibilidades não ditas. Helena sentiu o coração
Acelerar, uma sensação que não experimentava há um ano inteiro. Perigosa, alertou-se mentalmente. Muito perigosa. Creio que temos um evento para organizar, disse, voltando ao tom profissional. A conferência não irá se planejar sozinha. Rafael sorriu, seguindo sua deixa. De fato. Marina deve estar à sua espera para iniciar os preparativos. Ele se levantou, sinalizando o fim da reunião. Mas gostaria de continuar nossa conversa em algum momento. Talvez um jantar? Helena sabia que deveria recusar. Sabia que misturar o profissional com o pessoal era o caminho mais curto para o desastre. Já havia aprendido essa lição da maneira mais difícil com André, mas olhando para Rafael agora, viu algo diferente do que já havia experimentado antes. Não era o charme ensaiado de André, nem a falsa confiança que tantas vezes confundira com força. Era algo mais genuíno, uma vulnerabilidade honesta combinada com uma força real. Jantar? Repetiu, ganhando tempo para pensar. Para discutir o evento, é claro, acrescentou ele, oferecendo uma saída profissional para ambos. Tenho algumas ideias que gostaria de compartilhar em um ambiente menos formal. Helena sabia que era apenas uma desculpa, mas apreciou o gesto. Para discutir o evento, concordou com um pequeno sorriso. Amanhã à noite? Perfeito, respondeu Rafael, sua expressão séria contradita pelo brilho nos olhos. Passarei para buscá-la às 8. Enquanto Helena se dirigia à porta, sentiu o olhar dele acompanhando-a. Ao alcançar a maçaneta, virou-se uma última vez. Rafael? Sim. Da próxima vez que quiser saber algo sobre mim, pergunte. Diretamente. Não faça uma pesquisa corporativa. Ele sorriu. Um sorriso que transformava completamente seu rosto sério em algo quase boyish. Anotado. Da próxima vez pergunto primeiro. Quando a porta se fechou atrás de Helena, Rafael voltou para a janela, tentando organizar seus pensamentos. O que estava fazendo? Convidando uma funcionária para jantar? Era exatamente o tipo de comportamento que havia criticado em outros executivos ao longo dos anos. Não é apenas uma funcionária qualquer, argumentou consigo mesmo. É alguém excepcionalmente qualificada que precisamos para o evento, mas sabia que estava mentindo para si mesmo. Seu interesse em Helena ia muito além do profissional, e era exatamente isso que o preocupava. Desde o fim de seu relacionamento com Verônica, havia se fechado completamente, dedicando-se exclusivamente ao trabalho. Essa súbita atração, essa conexão inesperada com alguém que mal conhecia, era completamente fora do padrão para ele. Seu celular vibrou com uma mensagem de Carlos, lembrando-o da próxima reunião. Rafael respirou fundo, voltando à sua máscara profissional. O dia ainda estava apenas começando e tinha um hotel para administrar. Seu pequeno momento de conexão pessoal precisaria esperar até o jantar da noite seguinte. Helena passou quase 1 hora decidindo o que vestir para o jantar. A última vez que havia se sentido tão nervosa antes de um encontro foi quando André a levou para conhecer seus pais, 3 meses após começarem a namorar. Na ocasião, o nervosismo vinha do desejo de impressionar. Hoje era diferente. A ansiedade vinha do medo de suas próprias emoções. É apenas um jantar de trabalho, repetia para si mesma enquanto experimentava o terceiro vestido. Nada além de uma discussão profissional sobre a conferência. Mas sabia que estava mentindo. Para si mesma, a maneira como Rafael a olhava, como sua voz mudava sutilmente quando conversavam a sós, como seus olhos pareciam buscar algo nos dela, tudo indicava que esse jantar era muito mais do que uma reunião profissional. Por fim, optou por um vestido azul marinho simples, mas elegante, que ressaltava o azul de seus olhos. Nem formal demais para parecer que estava se esforçando, nem casual demais para sugerir desinteresse.
um meio-termo cuidadosamente calculado, assim como as barreiras emocionais que mantinha erguidas. Às 8 em ponto, a recepção do pequeno prédio onde morava telefonou para anunciar a chegada de seu acompanhante. Helena respirou fundo, verificou-se no espelho uma última vez e desceu. Rafael esperava no hall de entrada, trajando um terno cinza escuro sem gravata, com uma camisa branca discretamente aberta no colarinho. Parecia mais relaxado que nos 2 encontros anteriores, embora mantivesse aquela postura naturalmente confiante que, Helena suspeitava, vinha de uma vida inteira ocupando posições de poder. Quando a viu, seus olhos se iluminaram de uma maneira que fez o coração dela acelerar. "Você está deslumbrante", disse ele com sinceridade evidente na voz. "Obrigada", respondeu Helena, sentindo o rosto esquentar levemente. "Você também não está nada mal para um funcionário administrativo." Ele sorriu com o comentário, apreciando como ela conseguia trazer leveza ao momento. "Prometo que esta noite não haverá mentiras. Apenas Rafael e Helena, sem cargos, sem históricos complicados. Isso pode ser mais difícil do que parece", observou ela enquanto saíam do prédio. Uma Mercedes prata os esperava com motorista. Helena não se surpreendeu. Afinal, Rafael Monteiro era um dos homens mais ricos do país. Seria ingênuo esperar que ele mesmo dirigisse. "Pensei em irmos ao Ártemis", comentou Rafael, quando o carro começou a se mover. "Mas imaginei que talvez preferisse algo menos exposto." O Ártemis era o restaurante mais exclusivo da cidade, frequentado pela elite empresarial e política. Helena agradeceu silenciosamente pela consideração dele. "E para onde estamos indo então?" "Um lugar especial", respondeu com um sorriso enigmático. "Confie em mim. Vale a surpresa." Após 20 minutos de viagem, o carro deixou parte central da cidade, subindo por uma estrada sinuosa que levava às colinas. Quando finalmente parou, estavam diante de uma construção discreta, parcialmente escondida entre árvores antigas. "Vila Toscana", explicou Rafael enquanto abria a porta para ela. "É uma casa particular, não um restaurante. Pertence a um amigo que a disponibiliza para ocasiões especiais." O interior revelou um ambiente de elegância rústica, com paredes de pedra, vigas de madeira e uma iluminação aconchegante proporcionada por dezenas de velas. Uma única mesa estava posta próximo a uma lareira onde crepitava um fogo suave, apesar da noite não estar fria. "É deslumbrante", comentou Helena, enquanto um homem de meia idade os conduzia até a mesa. "Mas não é excessivo para uma simples reunião de trabalho?" Rafael sorriu, aceitando a provocação. "Talvez eu tenha outras intenções, além de discutir a conferência", admitiu, com uma franqueza que a surpreendeu. Um garçom apareceu discretamente, servindo taças de champanhe antes mesmo que fizessem qualquer pedido. Helena percebeu que a noite inteira já estava planejada. Um cenário perfeito como apenas alguém com recursos ilimitados poderia proporcionar. "Você sempre consegue o que quer assim, Rafael?" perguntou quando ficaram novamente a sós. Planejando cada detalhe, criando o cenário perfeito? Ele a observou por um momento, como se avaliasse o peso daquela pergunta. "Na vida profissional, sim. Planejar e controlar são essenciais quando você administra um império." Fez uma pausa, bebericando o champanhe. "Na vida pessoal, digamos que meu histórico de sucesso é consideravelmente menos impressionante." Havia uma vulnerabilidade sincera naquela admissão que tocou Helena. Não era o poderoso CEO falando, mas um homem com suas próprias inseguranças e fracassos. "Como assim?" perguntou genuinamente interessada. Rafael desviou o olhar para a lareira por um momento, como se organizasse seus pensamentos. "Meu último relacionamento terminou porque, segundo Verônica, eu tratava pessoas como peças
No meu tabuleiro de xadrez. Ele voltou a encará-la. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu tenha passado tanto tempo construindo muros ao meu redor que não sei mais como deixar alguém realmente entrar. Helena sentiu um estranho reconhecimento nas palavras dele, como se estivesse ouvindo seus próprios medos verbalizados. Por outra pessoa. Entendo esse sentimento, admitiu. Depois que André me deixou, construí meus próprios muros. Até mudei de carreira para evitar qualquer chance de me machucar novamente. E aqui estamos nós, observou Rafael, com um sorriso melancólico. 2 especialistas em muros, tentando encontrar uma porta. Ou talvez apenas 2 estranhos compartilhando um jantar, sugeriu Helena, ainda cautelosa. Acho que já passamos do estágio de estranhos, Helena. Havia algo na maneira como ele pronunciou seu nome, uma intimidade que fez seu coração acelerar. O jantar prosseguiu com uma sequência de pratos elaborados, cada um mais saboroso que o anterior. A conversa fluiu naturalmente, oscilando entre temas profissionais e pessoais. Helena se surpreendeu com a facilidade que sentia para se abrir com Rafael. Falou sobre sua infância no interior, sobre os sacrifícios dos pais para garantir sua educação, sobre seus sonhos profissionais antes que o trauma com André a fizesse recuar. Rafael, por sua vez, revelou camadas que Helena jamais imaginaria. Falou sobre a pressão de crescer como o único herdeiro de um império, sobre a relação complicada com o pai autoritário, sobre como havia se perdido no trabalho após a morte da mãe 10 anos antes. Acho que nunca falei tanto sobre mim, mesmo em um único jantar, comentou ele, quando o garçom retirou os pratos da sobremesa. Nem eu, concordou Helena. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo crepitar suave do fogo. Helena percebia que algo estava mudando dentro dela. As muralhas cuidadosamente construídas começavam a apresentar fissuras, e isso a assustava e animava ao mesmo tempo. O que aconteceu com você depois que André cancelou o casamento? Perguntou Rafael gentilmente. Como foi da coordenação de eventos a empurrar um carrinho de limpeza? Helena respirou fundo, decidindo que não havia motivo para esconder a verdade. Foi um período difícil. André não apenas cancelou o casamento, ele praticamente desapareceu, levando consigo minha segurança financeira, minha casa, meu emprego. Ela fez uma pausa, recordando aqueles dias sombrios. Descobri que a empresa estava falindo. Ele havia usado meu nome em alguns documentos e de repente me vi responsável por dívidas que nem sabia que existiam. Rafael franziu o senho. Ele cometeu fraude usando seu nome? Tecnicamente sim, mas eu assinei os papéis sem ler direito, confiando nele. Quando ameacei processá-lo, ele contra-atacou ameaçando usar alguns detalhes pessoais para me desmoralizar. Que tipo de detalhes? Helena hesitou. Era a parte da história que nunca havia compartilhado com ninguém. Eu costumava escrever contos eróticos, admitiu finalmente. Um hobby privado. André encontrou os arquivos no meu computador e ameaçou divulgá-los se eu causasse problemas. Em vez da reação de choque ou julgamento que esperava, Rafael apenas assentiu calmamente. Chantagem emocional, típico de um homem fraco. Aquela resposta, tão direta e compreensiva, fez algo dentro de Helena se soltar. Uma tensão que carregava há tanto tempo que nem percebia mais. Então fiz o que pareceu mais sensato na época. Desapareci. Deixei aquela vida para trás. Consegui o trabalho no hotel, onde ninguém saberia quem eu era ou o que havia acontecido. Até esbarrar em mim no corredor, completou Rafael com um pequeno sorriso. Até esbarrar em você no corredor, concordou ela, retribuindo o sorriso. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dela. Obrigado por confiar em mim com sua história. O toque, embora simples, enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Helena.
Havia passado tanto tempo evitando qualquer intimidade que mesmo esse gesto inocente parecia intensamente pessoal. "E agora?", perguntou, sua voz ligeiramente trêmula. "O que acontece depois desta noite?" Rafael manteve o olhar fixo no dela, seus dedos ainda suavemente entrelaçados aos dela sobre a mesa. "Isso depende de você, Helena. O que você quer que aconteça?" A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades. Helena sentiu seu coração acelerar. O que queria? Após um ano de isolamento emocional, estava realmente pronta para se abrir novamente? Para confiar? Para arriscar? Olhando para Rafael agora, viu não o poderoso empresário, não o dono do hotel, mas simplesmente um homem, vulnerável, honesto, tão receoso quanto ela de abrir seu coração novamente. "Quero tentar", disse finalmente, "dar uma chance para, seja lá o que for isso que está acontecendo entre nós." O sorriso que iluminou o rosto de Rafael valeu cada segundo de incerteza. Ele se levantou, ainda segurando a mão dela, e a convidou para se aproximar da lareira. "Quer dançar?", perguntou, enquanto uma música suave começava a tocar, como se obedecesse a um comando silencioso. "Sem música?", Tom perguntou Helena, divertida. Como resposta, Rafael tirou um pequeno controle remoto do bolso e aumentou o volume. "La vie en rose" fluiu pelos alto-falantes ocultos, a voz aveludada de Edith Piaf enchendo o ambiente. "Sempre tem um truque na manga, não é?", brincou Helena, enquanto ele a tomava nos braços. "Apenas quando vale a pena", respondeu Rafael, guiando-a em uma dança lenta. A proximidade de seus corpos enviou uma onda de calor pelo corpo de Helena. O perfume dele, uma mistura de sândalo e algo exclusivamente seu, preencheu seus sentidos. Moviam-se em perfeita sintonia, como se tivessem dançado juntos centenas de vezes antes. "Helena?", murmurou Rafael próximo ao seu ouvido. "Sim? Posso beijá-la?" A pergunta, feita com tanta gentileza e respeito, derreteu as últimas defesas dela. Em resposta, Helena simplesmente ergueu o rosto para ele, seus olhos respondendo o que os lábios não precisavam dizer. O beijo começou suave, quase hesitante, como se ambos temessem quebrar algo precioso. Mas logo se aprofundou, carregando consigo um ano inteiro de solidão de Helena, toda a contenção emocional de Rafael. Era como chegar em casa depois de uma longa e exaustiva viagem, um reconhecimento, um pertencimento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Rafael encostou sua testa na dela, seus olhos fechados, como se absorvesse o momento. "Isso complica as coisas", comentou Helena, sua voz apenas um sussurro. "De forma maravilhosa", concordou ele, abrindo os olhos para encará-la. O resto da noite transcorreu em um fluxo de conversas íntimas, mais danças lentas e beijos cada vez mais apaixonados. Quando finalmente deixaram a Vila Toscana, a madrugada já avançava. O motorista os esperava pacientemente, sem demonstrar qualquer surpresa pelo horário avançado. Durante o trajeto de volta, Helena descansou a cabeça no ombro de Rafael, um gesto de intimidade que teria parecido impensável apenas 24 horas antes. Não conversaram muito no carro. Não havia necessidade. Algo havia sido estabelecido entre eles. Algo que ia além das palavras. Ao chegarem ao prédio de Helena, Rafael a acompanhou até a porta, segurando sua mão como se temesse que ela pudesse desaparecer se a soltasse. "Não quero que esta noite termine", confessou ele quando pararam diante do elevador. "Também não", admitiu Helena. "Mas temos o amanhã." E todos os dias depois, ele sorriu. Um sorriso que transformava completamente seu rosto normalmente sério. "Promete?", perguntou com uma vulnerabilidade quase juvenil. Em resposta, Helena se ergueu na ponta dos pés e o beijou novamente. Um beijo que carregava uma promessa silenciosa de muitos outros.
Boa noite, Rafael, sussurrou contra seus lábios antes de entrar no elevador. Boa noite, Helena, respondeu ele, observando-a até que as portas se fechassem. 3 meses. Depois, o auditório principal do Hotel Olympus estava repleto de executivos, empresários e profissionais da indústria hoteleira de todo o mundo. A conferência anual da Associação de Hotelaria Internacional havia sido, por unanimidade, considerada um sucesso retumbante, superando todas as edições anteriores. Helena permanecia em pé próxima ao palco, dando as últimas instruções. A equipe de suporte técnico, como coordenadora-chefe de eventos especiais, a promoção havia sido anunciada há apenas 1 mês, estava responsável pelo encerramento perfeito do evento que havia consumido suas energias nas últimas semanas. Seu olhar encontrou o de Rafael, que conversava com um grupo de executivos do outro lado do salão. Mesmo em meio a figuras importantes do setor, ele mantinha aquela aura magnética que o destacava na multidão. Quando seus olhares se cruzaram, um sorriso discreto surgiu nos lábios dele. Um sorriso reservado exclusivamente para ela. Os últimos meses haviam transformado completamente a vida de Helena. Profissionalmente, havia retomado sua carreira com força total, agora em uma posição ainda mais prestigiada do que a anterior. A conferência da HI, sob sua coordenação, havia se tornado o assunto do momento no setor de hotelaria, com inovações que certamente seriam copiadas nas próximas edições, mas era a transformação pessoal que mais a surpreendia. O relacionamento com Rafael havia florescido de uma maneira que jamais imaginara possível após a experiência traumática com André. Descobriu em Rafael um parceiro que respeitava sua independência, que admirava sua competência profissional e que, diferente de seu ex-noivo, nunca tentava diminuí-la para se sentir mais poderoso. Nos primeiros dias após o jantar na Vila Toscana, ambos tentaram manter discrição no ambiente de trabalho, mas logo perceberam que não havia motivo para esconder algo tão genuíno. Rafael fez questão de deixar claro para todos que o relacionamento deles não interferia nas decisões profissionais. Helena havia sido promovida por mérito próprio, demonstrado de forma inquestionável durante a organização da conferência. Relacionamento não era sem desafios, é claro. A diferença de posições sociais eventualmente causava alguns momentos de desconforto, especialmente quando frequentavam os círculos exclusivos nos quais Rafael se movia. Houve quem questionasse as intenções de Helena, quem insinuasse que ela era apenas mais uma interessada na fortuna Monteiro. Mas esses ruídos externos pouco importavam quando estavam juntos, compartilhando momentos simples no apartamento dela, que Rafael preferia ao seu próprio penthouse luxuoso por ser mais aconchegante, ou planejando viagens para lugares onde podiam ser apenas um casal normal, longe dos holofotes. A voz de Carlos, o gerente-geral, trouxe Helena de volta ao presente. Era a hora do discurso final, o encerramento oficial da conferência. Rafael subiu ao palco em meio a aplausos entusiasmados. Sua presença dominava o ambiente como sempre, mas Helena notou aquele leve ajuste da gravata, o gesto nervoso que poucos reconheceriam. Rafael Monteiro, o implacável homem de negócios, ainda ficava ansioso antes de falar em público. Senhoras e senhores, começou ele. Ao encerrarmos esta conferência histórica, gostaria de agradecer a cada um de vocês por fazerem deste evento o sucesso que foi. A Associação de Hotelaria Internacional representa o que há de melhor em nossa indústria, e o Hotel Olympus se sente honrado em ter sediado esta reunião de mentes brilhantes. Helena observava com orgulho enquanto ele prosseguia, agradecendo parceiros, patrocinadores e colaboradores.
Quando chegou ao momento de agradecer à equipe de eventos, seus olhos encontraram os dela novamente. E um agradecimento especial à nossa extraordinária equipe de eventos, liderada por Helena Vieira, sem a qual nada disso seria possível. Fez uma pausa, seu olhar fixo nela. Helena, você poderia se juntar a mim aqui no palco? Surpresa com o pedido inesperado, Helena sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Não estava nos planos que subisse ao palco. O que Rafael estava fazendo? Com o coração acelerado, ela subiu os poucos degraus até o palco, consciente dos sussurros curiosos que se espalhavam pelo auditório. Helena não apenas coordenou esta conferência com excelência inigualável, continuou Rafael, quando ela se posicionou ao seu lado, mas também trouxe algo ao Hotel Olympus e à minha vida pessoal que nunca imaginei ser possível encontrar. Os sussurros aumentaram. Helena sentiu o rosto queimar. O que ele estava fazendo? Nunca haviam planejado tornar seu relacionamento tão público assim. Peço desculpas a todos por este momento pouco convencional. Rafael se dirigiu à plateia, um sorriso nervoso em seu rosto normalmente composto. Mas ao longo destes meses de preparação para a conferência, aprendi que algumas oportunidades são raras demais para serem desperdiçadas. Para total espanto de Helena, Rafael se virou para ela e, diante de centenas de pessoas, ajoelhou-se. Um murmúrio coletivo percorreu o auditório. Helena Vieira, disse ele, sua voz ligeiramente trêmula, enquanto tirava uma pequena caixa de veludo do bolso. Você me ensinou que os acidentes mais desastrados podem ser o início das histórias mais belas. Você literalmente esbarrou na minha vida e transformou tudo o que eu pensava saber sobre mim mesmo. Helena sentiu lágrimas começarem a se formar nos cantos de seus olhos, enquanto Rafael abria a caixa, revelando um delicado anel com um único diamante. Sei que é precipitado, que conhecemos a dor de relacionamentos anteriores, que temos feridas ainda cicatrizando, mas também sei, com uma certeza que nunca senti antes, que quero construir uma vida ao seu lado. Ele respirou, fundo, visivelmente emocionado. Helena, você me daria a honra de se casar comigo? O silêncio no auditório era absoluto. Helena sentiu como se o tempo tivesse parado. Olhou para o homem ajoelhado à sua frente. Não o poderoso Rafael Monteiro que o mundo conhecia, mas o Rafael que havia aprendido a amar, com suas inseguranças, suas cicatrizes, sua gentileza escondida atrás da fachada de homem de negócios. Pensou em tudo que havia passado, na dor do abandono, no medo de confiar novamente, nas muralhas que havia construído ao redor de seu coração. E como em apenas 3 meses, aquele homem que entrara em sua vida devido a um esbarrão acidental havia conseguido derrubar cada uma delas. Sim, respondeu, sua voz quase um sussurro, antes de repetir mais alto, para que todos ouvissem. Sim, Rafael, eu aceito. O auditório explodiu em aplausos e assobios, enquanto Rafael deslizava o anel em seu dedo trêmulo e se levantava para beijá-la, um beijo que selava não apenas uma promessa de futuro, mas também o fim de um ciclo de dor para ambos. Quando se separaram, ainda envoltos nos aplausos da multidão, Helena viu nos olhos de Rafael o mesmo brilho que havia notado no primeiro encontro no corredor, mas agora sabia exatamente o que era. Amor. Um amor nascido de um simples esbarrão, que havia crescido através de confidências sussurradas, medos compartilhados e a coragem de dar uma nova chance ao coração. Uma faxineira distraída havia esbarrado em um homem elegante, e eles haviam encontrado, um no outro, o lar que ambos procuravam.